Fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Se a janela vai abrir é porque estava fechada. Então você vai abrir as portas, as comportas, as janelas. Então a atitude de semear, ela abre portas. Não adianta orar, jejuar, mas não semear. Então para semear, você vai abrir portas financeiras. Para cada semente é uma resposta. Para cada atitude é uma resposta direcionada de Deus. Fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Então ele quer te dar essa abundância. Mas ele não pode fazer por mim, meu marido não pode fazer por mim, minha mãe, meu pai, minha avó, ninguém pode fazer por mim. Ela é individual. Então, quando eu obedeço a ordem de Deus, que é obedecer, e o milagre vai acontecer. Então, obedecer é melhor que sacrificar. Então, se eu quero celebrar isso na minha vida, eu tenho que sacrificar aquilo que dói para mim. Que é pesado para mim, que eu não consigo. Então, Deus, ele vem e te ajuda e te fortalece. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, é a fidelidade, não é a quantidade. Eu recebi agora uma mensagem de uma ouvinte, ela disse, pastora, Deus falou para mim, por que eu parei? Travou tudo. As portas vão se abrir, só depende de você. Então, nós só estamos te alertando, te ensinando. Você obedece se você quiser. Ah, pastor, eu quero, eu tomo posse e eu faço aquilo que Deus manda eu fazer. Se ele falou, se ele tocou, se ele direcionou e você viu que está funcionando do jeito que você está fazendo, não está funcionando, pastor. Então eu vou semear a minha semente de fé numa terra que produz 30, 60, 100 por 1. Lucas capítulo 6, verso 38, palavras de Jesus no Evangelho de São Lucas, diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Olha só, dai, você dá de um jeito, aí você recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, Deus espera que você receba uma colheita a partir da sua oferta, da sua semente. Isso é bíblico. Por isso que muitas pessoas que não conhecem essas verdades, né, ou fingem que não conhecem, eles às vezes reclamam e até criticam. Por isso que quem não tem esse entendimento espiritual, eles acham que é dinheiro. Não, é algo espiritual. Isso mexe com a nossa espiritualidade, né? Então, a Bíblia fala sobre a semente. Então, aqui a gente está percebendo que Deus quer que esperemos um retorno milagroso. Vai ter milagre, vai ter provisão. O nosso querido Davi, o rei Davi, né? Ele lá foi um rei durante 40 anos. Então, a história de Davi é muito linda. E ele tinha um coração generoso. Davi, ele semeava das posses dele, pessoal, da pessoa física dele, e também do reino, como o rei que ele era. A prova disso, que quando Deus falou para Davi que o filho dele, o Salomão, que ia sucedê-lo no trono, é que ia construir o templo. Mas Deus deu para Davi a planta, Deus deu a Davi a direção, e Davi foi que fez aquela grande convocação com a nação para que eles semeassem. E Davi deu o exemplo. Ele fala, da minha parte eu vou fazer isso. Aí diz a Bíblia que Davi fez, os seus generais, comandantes, o seu exército, todo o povo entrou. Todo mundo participou. Isso é muito interessante. Está escrito aqui, ó, até esses dias atrás eu meditei um pouquinho sobre isso, foi bem curtinha a reflexão, mas está escrito em 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 29, é só você ler o capítulo inteiro, ali fala as ofertas de Davi, dos príncipes, do povo, para a construção do templo. Naquele caso, qual que era a finalidade? Construir um templo, né? Para construir, que foi ali chamado o Templo de Salomão, né? Então a gente percebe o seguinte, diz assim, que Davi ajudou. Olha o que Davi fala aqui, ó.
e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro, prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí ele menciona aqui os talentos e um monte de coisa aqui. Depois, diz o verso 6, então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Então aqui está falando de contribuição. Está falando de recursos financeiros. Na época, alguns já dava ouro, dava prata, dava madeira. Né? Então, é assim. Então, você tem que contextualizar a realidade. Às vezes para algum caso, é valor financeiro, em dinheiro. Às vezes, é algo material. É assim que funciona. Né? Então, diz também o verso 9 ao povo. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque, com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Quer dizer, Davi se alegrou. Por quê? Porque ele fez o discurso, ele praticou o que ele falou, o povo viu e todo mundo participou. É o que Deus quer. Deus pode levantar 6, 7, 8, 10, mas ele pode levantar você também como parte disso. É isso que é importante você entender. Né? É isso que é importante você compreender o lado espiritual de tudo isso. Né? Outra coisa aqui, vou dar tudo receita bíblica aqui para você, fazer um pacotaço aqui abençoado da Bíblia, né? Por exemplo, Romanos capítulo 10, a partir do 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o último aqui diz, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. Olha só, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Oh, glória a Deus. Está vendo aqui a receita, pessoal? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você já entendeu. Se não conhece, eu creio que você também está entendendo também o necessário, né? Prosseguindo aqui em Lucas 6,38, que Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. Aí ele diz, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Quero afirmar para você. Nota que Jesus disse, dai. Olha só, preste atenção. Jesus que disse isso, dai. Ele também disse, e ser-vos-á dado. Palavras de Jesus. Ou você crê em Jesus ou não crê. Não pode ter meio, ou crê ou não crê. Não tem esse negócio, não sei. Ou crê ou não crê. Ou é ou não é. Ou pratica ou não pratica. Ele diz também, dar e receber caminho lado a lado. Semear e receber caminho lado a lado. Só quando semeamos podemos esperar que, ao estender a mão, receberemos uma colheita. Eu tenho profetizado desde o início do ano de 2022, que será o ano de uma grande colheita. Então prepara aí, meu irmão. Colheita, para uns pode ser financeiro, para outros uma colheita de uma temporada de saúde física, nas emoções, no casamento, talvez a montar a sua empresa, a sua vida espiritual, quer dizer, aí a colheita aí é cada um tem uma realidade, cada um tem as suas necessidades e Deus é bom demais, mas é importante a gente ter, há uma lei chamada a lei da reciprocidade, já ouviu falar nisso? A lei da reciprocidade divina, que está escrito aqui, que eu acabei de ler, em Lucas 6,38. Existe uma lei universal de reciprocidade divina, ou seja, você dá, você semeia e Deus dá o retorno para você. Quando você planta uma semente, a terra dá o quê? A colheita. Trata-se o quê? De um relacionamento recíproco. Anote essa frase, relacionamento recíproco. A terra só pode lhe dar quando você dá a ela. Se você tem um cantinho aí na sua casa mesmo, no seu terreno, uma terra,
E você olha para a terra, olha que dá para fazer uma horta, mas só fica falando, eu vou fazer uma horta, vou fazer uma horta. E nunca faz, nunca mexe na terra, no máximo que vai nascer ali é erva daninha, talvez, né? Ou um capim, alguma coisa assim, né? Mas se você quer uma horta, você prepara a terra, aduba bem ali, planta semente, dali uns dias você já vê ali as coisas nascendo. É ou não é? Às vezes alface, tomate, mandioca, estou dando um exemplo porque semeadura se remete à agricultura, né? O agricultor, né? Ele está lá colhendo. Por que ele está colhendo? Porque ele plantou, é ou não é? E quando ele colhe, dali um tempo ele volta a plantar novamente. Então, é plantar, colher, colher, plantar. Plantar, isso aqui enquanto viver assim, eu planto, eu colho, eu planto, eu colho, eu planto, eu colho. É assim que funciona a vida, em tudo. Enquanto você viver, é assim que o negócio vai, é ou não é? Isso mesmo, você vai, calcada, você vai aprofundar, produzir, limpar a terra, colocar a semente boa. Você não vai colocar ali uma semente ruim, você vai colocar a semente boa, uma semente que vai produzir. Você coloca uma semente de milho e você recebe quantas espigas em um pé. Então, você conhece muito bem de plantação, você conhece muito bem de horta, você conhece muito bem de frutas, você conhece muito bem de verduras, de terra, você sabe e você conhece como funciona. Deem e será dado a vocês. Você dá, você recebe. Você não sabe quando vai colher, nem como vai colher. Mas quando você põe uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada para vocês. Olha que forte isso, queridos. Olha como é tremendo esse nosso Deus. O amor de Deus por nós é tão lindo, é tão grande, que Ele não precisa disso, mas Ele quer te abençoar. Então, Ele te dá a receita como você pode ser abençoado. Obedece quem quer. Então, se eu quero, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer a minha parte. A parte de Deus é abençoar, a parte de Deus é multiplicar, a parte de Deus é encher os seus celeiros, mas a minha parte eu tenho que fazer. Exatamente. Eu quero lançar um desafio a você que ama demais nos ouvir. Você tem uma alegria de ligar o seu rádio ou pela internet, e você é um cristão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa muito abençoada, você talvez congrega numa igreja local, você ajuda a sua igreja, isso é ótimo, continue, faça isso, amém. Mas eu quero lançar um desafio para você, que já é abençoado, mas nunca, nesses 17 anos, nunca teve essa atitude de semear uma oferta no Agindo Deus. Eu lanço esse desafio para você. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Quantas bênçãos Deus te deu? E Ele não cobra nada. Deus não cobra. Você sabe disso. Ele não vai ficar te cobrando. Óbvio, né? Mas você semear. Pense nisso. Mas eu ajudo A, o B ou C. Mas se você tem esse dom, Deus vai dar uma semente. Deus vai falar com você. Entendeu? Porque eu tenho orado. Deus fala. Aí Deus falou para mim. Fala você. Você está com a Bíblia na mão, fala para eles. Porque às vezes a gente quer jogar tudo para Deus, até os pastores. Deus, fala com o povo, fala com o povo. Isso é bíblico, você pedir, claro, Deus vai falar. Mas aí Deus vai falar o quê? Ensina. Como é que as pessoas aprendem? Ensinando. Imagina a criança. Você começar a orar, Jesus, ensina meu filho, Jesus, ensina meu filho. Ele tem que ir para a escola. Ele vai aprender lá e depois ele desenvolve. É assim que funciona. Então muita gente fica, Deus vai falar, Deus vai falar. Irmão, é assim. Inclusive uma dica que você que é pastor, você que é líder de uma igreja, depende de outros ministérios. Quando eu falo assim, eu não falo nome de placas, mas eu sei que deve ter pastores que às vezes me ouvem. Mesma coisa na sua igreja. Você tem que falar, você tem que ensinar. Você não precisa chamar outro para falar, fala você mesmo. Você não está lá com o povo? É assim que funciona. Eu aprendi isso. Eu não tenho facilidade. Irmão, se está na Bíblia e está com coerência bíblica, meu irmão, não temas. Não fica dando ouvido aos críticos de plantão. Quem critica não ajuda. Quem critica não faz nada. Só fica criticando. E não faz nada e atrapalha quem quer ajudar. É assim que funciona. Então essa palavra aqui é para abençoar o reino de Deus. Aqui o pastor não está pregando para um reino pessoal meu de forma alguma. É para o reino de Deus. Essa palavra serve para todo mundo tomar jeito em nome de Jesus de Nazaré. Para quem está precisando disso. É isso aí. É isso aí. Todo pastor que é de Deus... Todo homem de Deus, mulher de Deus que são líderes, seja de uma igreja local ou de um ministério grande ou pequeno que seja, que está fazendo a coisa certa, ele está ali batalhando, porque ele foi chamado para aquilo. É assim.
Então, se não pode ajudar, não critique o seu pastor. Se não pode ajudar, não atrapalhe. Fica quieto, cala a boca. Desculpa usar esse termo, com todo respeito a todo mundo. Mas hoje eu vim aqui com esse desafio, porque é para ajudar o reino de Deus e não apenas pensando em uma obra local qualquer. É o povo de Deus tomando essa ciência. E não dê ouvido para os ímpios que criticam e não dê ouvido para a pessoa rebelde que não obedeça a palavra de Deus. Irmão, a bênção é para você. Obedeça que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. E vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã profética, por esta manhã 100% espiritual. E tudo que falamos aqui, ó Pai, falamos com muita tranquilidade, que temos respaldo da Tua palavra e cremos na Tua palavra. E sabemos, Deus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o dono do ouro e da prata, que o Senhor não precisa de um centavo sequer da nossa parte, porque o Senhor é dono de tudo, mas o Senhor quer ver a nossa fidelidade, de semearmos em terrenos que estão ali plantando a Tua palavra, semeando a Tua palavra. Então abençoa cada semeador, cada um, Pai, que ajudou, tem ajudado ou vai ajudar a partir de hoje. Abençoa os agentes de Deus, abençoa todos aqueles, ó Pai, que entenderam esta revelação. Abençoa aquele que disse, olha, hoje eu não tenho, mas eu creio, Deus, que o Senhor vai dar uma semente para muita gente hoje. O Senhor não precisa provar nada para nós, eu sei disso, Pai, mas eu sei que o Senhor vai entregar. Alguém vai ganhar hoje ainda um presente financeiro. Ele vai perceber que aquele presente, que aquele valor, uma parcela é para ele semear no ministério, agindo Deus, quem impedirá. Abençoa aqueles que contribuem no nosso ministério, abençoa aqueles que contribuem na sua igreja, em outros ministérios, porque eles ajudam, porque fazem com amor, com alegria. Abençoe e prospera a todos, mas que o Senhor levante também para apoiar o nosso aqui, Senhor, para que a gente não pare com esse projeto de forma alguma, em nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa programação e a palavra de hoje, Pai, que com certeza alcançou corações nessa manhã, Senhor, e estão com o propósito já e o coração aberto para poder entender, Senhor, o ministério Agindo Deus Quem Impedirá, que é um ministério para alcançar almas e vidas em todo o Brasil, em todo o mundo, Senhor. Abençoa o Agindo Deus Quem Impedirá, abençoa aqui a Rádio Marumbi, pastor Edson e pastora Eva, Senhor, à frente desse ministério, e todos os ouvintes, Pai, que com o coração aberto a partir de hoje vão entrar nesse projeto, em nome de Jesus, amém. Sim, ó Deus, nós concordamos com esta oração e declaramos que ninguém pereça por falta de conhecimento, de entendimento e de revelação da sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Nós declaramos agora que a boa medida, sacudida, transbordante, chegue nesta casa, chegue nesta empresa, chegue nesta família e venha desfazer as obras do mal desta pessoa que gasta o seu salário em vícios, nas drogas, no pecado, na prostituição, está dando legalidade e abrindo portas para a miséria. Nós repreendemos agora e declaramos uma unção de libertação, uma unção de portas abertas, uma unção de renovo, de milagres, prodígios, maravilhas, portas de trabalho, de emprego, que essa pessoa saia das dívidas, que essa pessoa que está enferma, perde o sono, está com doenças devido a tantas lutas financeiras na sua família, Pai. Essas mãos mirradas que tudo que pega quebra, estraga, não consegue parar em emprego nenhum. Nós damos uma ordem no mundo espiritual agora, que todo laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, seja destravado agora e cancelado pelo poder do Deus das causas impossíveis, ó Pai. Tudo que está bloqueado, tudo que está travado, essa pessoa até foi lá, fez a entrevista e de repente recebeu uma ligação que deu tudo errado. Nós te pedimos agora, Pai, onde está a raiz deste mal? Seja desfeito e cancelado agora, espírito de inveja, de perseguição, essa sociedade que não deu certo, este mal, esse roubo, esse assalto que travou a vida dessa pessoa a partir de hoje, receba libertação, em nome de Jesus e todos digam amém. Senhor, abençoa também esta água que nós separamos, que o ouvinte crê também, que após a oração se torne um remédio espiritual, em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. O que os inimigos não sabiam é que eu tenho uma aliança com Deus. Maravilha. Gente querida, é o seguinte, hein? Preste atenção. Você que enviou, muita gente enviou mensagens aqui. Vou reservar um tempo para ouvir uma por uma e vou responder um por um que mandou hoje pra gente aqui. Hoje não deu para ler todos, mas eu vou ver o que você escreveu
a gente responde você. Que Deus te abençoe. Obrigado, Josué. Bom dia, Deus abençoe. Portas abertas para você. Faça uma aliança com Deus. Tchau, tchau. Meus inimigos cercaram. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.